Olá, nono ano, tudo bem? Eu sou o professor Joel, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de ciências. Quero dar as boas-vindas a você, educando, aos responsáveis que possam estar acompanhando as aulas e, claro, nossos queridos colegas professores que estão aí no chat. E, para interagir com vocês no chat, tem aqui o nosso querido professor Magno. Olá, está começando aí mais uma aula de ciências aqui para o nono ano. Também queria saudar aí os colegas professores e os alunos, é claro. E lembrar, né, que a participação dos alunos é importante. Então, se o professor puder, sempre quando tiver interação no chat aqui, que eu vou ficar lendo de vocês colocarem o nome do aluno aí tal, ou a série que está. Porque eles gostam, né, é uma forma de incentivo. Isso não quer dizer que você não seja bem-vindo, você é sempre bem-vindo aí para colocar aí o seu posicionamento, participar do chat também, você professor, e colocar as opiniões, às vezes até alguma ajuda que porventura ocorre muitas vezes. Seja bem-vindo. Isso aí, muito obrigado, professor. Então, assim, né, gente? Vamos primeiro para aquela partezinha mais burocrática tal, e depois aí a gente vai para a aula propriamente dita. Então, a habilidade que a gente vai trabalhar aí é a 15, tá bom? Identificar e relacionar diferentes leituras do céu e explicações sobre a origem da Terra, do Sol e do Sistema Solar, as necessidades de distintas culturas, agricultura, caça, mito, orientação espacial e temporal, entre outras. Então, esta aí é a habilidade que a gente vai trabalhar. Bom, como que a gente vai trabalhar nessa aula aqui? A gente vai utilizar o caderninho do aluno, né, interagir aqui no chat, trocar conhecimentos, tá bom? E outras surpresinhas aí que o professor Magno sempre traz pra gente. Muito bem, qual que é o objetivo desta aula aqui, o objetivo específico desta aula? Conhecer diferentes leituras do céu, feitas por diferentes culturas. Tranquilo, né, gente? Então, assim, antes de eu começar a aula de hoje, eu quero fazer aí não é uma correção, né? Explicar de uma forma melhor o que foi dito na aula anterior. A professora Marta, que é uma professora da rede, ela entrou em contato comigo e falou, olha, não ficou muito bem explicado aquela questão da Via Láctea com o tamanho de 500 mil anos-luz. Na verdade, gente, a bibliografia fala que a Via Láctea tem aproximadamente aí 100 mil anos-luz. Tá, então essa figurinha aí que apareceu na aula passada, ó, que vai ser colocada agora aí, esses 500 mil anos-luz estão relacionados a essa parte quadriculada aí do slide, tá? E não da Via Láctea como um todo. A Via Láctea como um todo ela é um pouco menor. Tá? Então, na verdade, esses 500 mil anos-luz, que realmente, da forma que está aí no slide, está meio confuso, né? E aí, isso que eu estou falando para esse slide serve para todos os outros daquela aula. Então, a área estava relacionada à área quadriculada e não necessariamente à estrutura que a gente estava estudando. Tudo bem? Então, feita aí esta correção, eu espero que tenha ficado claro, mas qualquer coisa o professor Magno já falou, vocês colocam no chat ali, que a gente faz questão de ler e corrigir. Aqui estamos todos no mesmo barco, vocês ajudam a gente daí, a gente ajuda vocês daqui, e nossos meninos saem ganhando sempre, não é isso? Essa é a ideia. Bom, mas na aula anterior, a gente falou um pouquinho sobre o Sistema Solar, né? Tem até uma imagenzinha aí do Sistema Solar, né? E ele começa lá, você tem o Sol, depois tem Mercúrio, Vênus, aí você tem o nosso planeta, depois tem, que é a Terra, e depois tem Marte. Aí tem um cinturão de asteroides, né? Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Beleza? Esse é o nosso Sistema Solar. E eu fiz uma perguntinha na aula passada. Vocês lembram? A perguntinha era assim, ó. Qual era a origem dos nomes dos planetas? Eu vou deixar mais um minutinho para quem não conseguiu participar na aula passada, participar nessa. E a gente vai começar a nossa discussão a partir daí. Um minutinho.
Um abraço aqui para a professora, para a aluna Kailane, que está sempre presente, diz aqui a professora Edjoel. Oba! E aqui vários cumprimentos aqui para nós nessa tarde e tal. Tem participação da Escola Paulo Nogueira, lá de Guarulhos, aqui. O pessoal tá dizendo aí que a origem é greco-romana. Olha! Né? E algum aqui, a professora Denise, aqui eu acho que em nome dos alunos, respondeu que a origem dos nomes é grega, né? Nós vamos comentar a respeito disso, daí foi só a disparada da nossa conversa de hoje. Começar a provocação, né? Exatamente. Eu acho que esse aluno Caio aqui é aquele lá que manda sempre a boa participação, Ed, ó. Os nomes são uma homenagem, ou uma referência, né, a deuses da mitologia greco-romana e atravessaram séculos sendo chamados assim em todo o Ocidente, herdeiro cultural da Grécia e da Roma antigas. Muito bem colocado, aluno Caio. Completíssimo, parabéns. Aluno Caio do professor Rafael, tá bom? Muito bem. E aí vários aqui, ó, mitologia grega e romana, o pessoal está sabendo aqui que a origem é essa. Tinha mais uma participação bacana aqui, ó. Vem da mitologia, já disse isso, né? Sim, professora Rosimeire. Está valendo. Está valendo. Está valendo. A Escola Fazenda Grande, a Beatriz e a Bianca escreveram que da mitologia grega e romana. Muito bem, perfeito. É isso aí. Pessoal, então assim, a gente tem que lembrar, né, que a mitologia é uma forma de explicar também uma história, né? A gente tem a ciência tal que ela busca explicar a partir de evidências. Mas a mitologia, ela também foi importante, né, e ainda hoje ela tem o seu espaço, né? Mas vamos só entender um pouquinho aí, então, quem eram esses deuses da mitologia, se eles eram realmente gregos, se eles eram romanos, qual é que era desses caras aí? Vamos ver. Então, ó, você tem aí, o primeiro lá, se a gente vê a partir do Sol, saindo do sistema solar, é Mercúrio, né? O Mercúrio, ele é um deus romano, tá bom? E ele é considerado o deus mensageiro e também está ligado aos mercadores e mercadorias. Mas no sincretismo grego, ele vai representar Hermes, tá bom? Então a gente usa, na verdade, o termo Mercúrio, que é romano, tudo bem? Bom, já o Marte, o Vênus, né, que está aí do lado, perdão, que é a Vênus, na verdade, ela também é a deusa romana, né, conhecida por ser a deusa do amor, né, daí que vem, por exemplo, o termo doença venérea, né, que seria doença proveniente do amor, né, daí que vem Vênus, Venério e tal. E a Vênus, no sincretismo ali com a Grécia, seria então Afrodite, tá, mas ela também é uma deusa romana, tá bom? E do lado a gente tem Marte, que é mais famoso, mais conhecido, porque ele é o deus da guerra, tá bom? E o Marte também, ele é um deus romano, né? E para os gregos seria Ares. E aí, como hoje a gente vai falar muito de simbologia, vai falar de culturas antigas, né? Olha só que interessante, o nosso planeta, ele está entre o amor e a guerra, vocês já perceberam isso? Ele está entre Vênus e Marte. Então, para a gente falar aí um pouquinho dessa simbologia, hoje vai ser uma aula um pouquinho assim mais poética, né? Mais romântica, quase uma aula do Magno, né? Então, assim, vai ser uma aula mais levezinha, tá bom? Então, assim, e aí, então a gente vai ter Vênus, né? Eu falei já sobre a doença venérea, só para a gente lembrar que Venério está ligado ao amor, etc e tal. E Marte, por outro lado, vai estar ligado à guerra, né? Se a gente lembrar os nomes Márcio, Márcia, marcial, né? Arte marcial, a arte de guerrear, né? Tudo vem deste nome aí do deus Marte, tá bom? Continuando aí o nosso caminho, então a gente vai ter o deus Saturno, tá bom? Que ele vai ser considerado, peraí, deixa eu só ver aqui, eu não coloquei o Júpiter, gente, que ele é o rei dos deuses, tá? Que seria Zeus, porque a figura que tinha lá não era muito própria para uma aula do 9º ano, tá bom? Mas se você pesquisar na internet, tem arte sobre Júpiter, mas não dá para pôr na aula. Ainda que seja arte, etc e tal, a gente evita, tá bom? Mas aí depois, então, mas Júpiter, só para saber, ele representa Zeus, o rei dos deuses, né? Saturno, então, para os romanos e Zeus para os gregos. Perdão, Saturno não, Júpiter para os romanos e Zeus para os gregos. Aí depois a gente vai ter Saturno, né? Aí depois a gente vai ter Saturno,
que ele é o deus romano da abundância, da riqueza, da fortuna e do tempo, que para os gregos é Cronos, né? Daí que vem o termo cronologia, né? O deus do tempo, Cronos, tá bom? Esse é Saturno. Depois a gente vai ter Urano, que é o deus grego da personificação dos céus. Esse eu não achei o correspondente, aliás, não tem um correspondente romano, ele é grego mesmo, tá? E Netuno é o deus romano do mar, tá bom? Que para os gregos é Poseidon. Então, só para vocês saberem que todos estes daí vão ter origem, então, na mitologia romana e vai ter um ou outro aí que é dos gregos, tá? Porque já foi muito bem falado aqui pelo nosso educando no chat que essa é a origem da nossa cultura ocidental, porque ela é eurocêntrica, né? A gente foi colonizado pelos europeus, né? E a nossa discussão na aula hoje vai ser exatamente essa. Será, né, que os povos, por exemplo, aqui do nosso país, né, as nações indígenas, o pessoal fala assim, povos indígenas, não eram povos, eram nações indígenas, né? Então essas nações que foram muitas vezes dizimadas, etc. e tal, será que elas se sujeitavam a essa cultura europeia? Não sei, mas isso é um assunto para depois, tá? Vou dar uma ajudinha aqui pro professor Carlinhos, Opa. que está pedindo aí o pessoal do Shohiro Segawa, né? Sim, Suzano, tá sempre aí, né? Participar. Vamos lá, galera. Pessoal, a gente tem que, para começar a entender essa nossa discussão aqui, então a gente tem que entender assim que a astronomia ela é considerada a ciência mais antiga. Porque a primeira coisa que o homem deve ter feito na vida para começar a refletir foi olhar para o céu, né? Olhar ali o movimento aparente dos astros, etc. e tal, né? O movimento do Sol, o movimento da Lua, que são assim, né, mais, vamos dizer assim, mais evidentes. Aí começa a perceber, olha, aquela estrela está sempre ali em determinado momento, depois ela está sempre numa outra posição, nunca muda, etc. e tal. Bom, dentro dessa pequena observação, eu quero que você fale para mim o seguinte aí no chat, ó. Por que os astros que nós investigamos até agora, nós falamos então dos planetas, né? Por que será, né, que ele leva esse nome, planeta? E será que isso tem alguma ligação com alguma civilização antiga? Se sim, qual ou quais, tá bom? 3 minutinhos aí.
professor Carlos Alberto trouxe uma contribuição aqui, ó, Midgard, na cultura nórdica, o planeta Terra. Olha. Né? Ainda em resposta aí à nossa questão Muito bem. anterior. Gaia também, né? Gaia também, né? É. Aí fica me provocando, depois eu fico falando aqui do Thor. Aí... O pessoal provoca, depois eu fico falando de heróis aqui. Aí pode esquecer a aula. Eu acho que é aluno, ó, Luigi. Eu tenho certeza, é aluno do professor Emerson. Planeta é um corpo que orbita o espaço. Olha! Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Quer dizer, nós não, o professor Edjoel aqui. Opa, Professor Renato diz que planeta significa errante. Errante, muito bem. Né? Não deve ser confundido aí com planeta de... Antigamente achavam que a Terra era plana. Teve alguém que falou aí, pode procurar. Professor, eu acho que é professora Claudineia. Não é isso não. Planeta em grego quer dizer corpo que orbita uma estrela. Aí está num caminho certo. Está numa órbita certa, hein? Está numa órbita, então. Aí tá... Só não pode sair pela tangente. Bom, jogando uma luz sobre o planeta. Planeta significa errante em grego. É muita piadinha. Muita piadinha. O pessoal já vai cortar a gente, hein? Sim, de origem grega, errante, vai mudando de posição. Ok. Boa, o professor Márcio aí, vou agradecer aí essa contribuição. Agora tem aquela completa, Ed, que é, professora Persiana. Ela gosto quando dão a aula para mim, vai lá. Persiana, ela sempre dá contribuição aqui para a gente. Eu tenho, inclusive, a impressão de que esses alunos aqui também são nossos alunos aí cativos. A Raíssa e a Camila Frioli são alunos da professora Persiana. Planeta significa astro errante, porque eles não obedeciam o movimento aparente das estrelas. Faltou o aparente que não é tudo bem. O movimento das estrelas. Ok, mas perfeito. Sim, os antigos observavam muito o céu e muitos fenômenos foram explicados por eles, sejam gregos ou romanos. Eles observavam muito as posições das estrelas e constelações e os planetas não tinham o mesmo comportamento. Acertou. Perfeito, então. Por isso já que deu a aula. Então, o importante do chat pra gente é isso, entendeu? Que me poupa um tempão, né? O mochila do Joel já está aqui, ele já pode pegar e ir embora. Eu já vou pegar e ir embora. Gente, então assim, é acreditado, né? Então é dado crédito aí ao pessoal da Mesopotâmia, né? Então aquele povo ali, acredita-se que aproximadamente 1.800 anos antes de Cristo, né, eles já tenham dado nome aos planetas. Primeiro eles tenham observado, né, o céu, porque a gente tem que lembrar que é um movimento aparente, né? Então a Terra está girando de oeste para leste, né, e logo a gente percebe o movimento dos astros como se estivessem nascendo no leste e se pondo no oeste. Isso serve para o Sol, isso serve para as estrelas, isso serve para a Lua também, que ela se atrasa aí aproximadamente meia hora por dia, mas basicamente é isso. Então vai nascer no leste e se pôr no oeste, porque a Terra está girando do oeste para o leste. Por isso que a gente fala que o movimento é aparente. Entretanto, essa galera aí da Mesopotâmia, eles perceberam que algumas estrelas se comportavam de forma diferente. Ele olhava, então numa noite essa estrela estava em um determinado ponto do céu próximo a uma constelação. No outro já olhava, estava em outro lugar, falando, esse cara ele está viajando pelo céu, né? E aí depois os gregos cunharam esse termo planeta, que significa errante ou viajante. Então a gente já falou dos povos da Mesopotâmia, e agora está falando um pouquinho dos gregos, né? A gente está vendo que são civilizações, tudo bem que a gente tem grego até hoje, mas são civilizações aí bem antigas. E já que eu falei um pouquinho de constelação, né, a gente podia até falar do zodíaco, né, que é um pouquinho diferente para o pessoal aí que é da astronomia, né, que é a ciência, tá? A ciência, a astronomia, se a gente for ver a etimologia da palavra, né, astro é o astro que você vê no céu, e nomia vem de nomos, vem de organização, tá? Lembra quando você fala assim, o professor chega na sala e fala para você assim, você tem que ter autonomia. O que é ter autonomia? É se saber organizar sem ninguém mandar você se organizar, você ter auto-organização, autonomia. E quando a gente fala de astronomia, a organização dos astros do céu, que é diferente da astrologia, que está mais voltada aí para uma questão de adivinhação, etc. e tal. Mas a astronomia, ela também vai ter o zodíaco. Por que zodíaco? São constelações que
conseguiu-se enxergar ali desenhos de animais, né? E são as constelações por onde o Sol passa ao longo do ano, né? Por isso que tem aquela história de, em março o Sol está na constelação de Áries, em setembro está na constelação de Virgem, mas para a astronomia tem 13 constelações no zodíaco e não 12. Tá bom? Essa é uma das diferenças, dentre outras. Bom, mas já que eu falei de constelação, vamos tentar entender um pouquinho o que é uma constelação aí. Tá ok? Ó, eu tentei fazer aqui a constelação Cruzeiro do Sul. Tá ok? Pera aí, só que eu acho que ela tá de ponta cabeça. Agora ela tá certinho. Tá bom? Então assim, eu vou desenhar ali no flipchart e depois a gente vai conversar mais um pouquinho sobre isso. Tá? Pois bem. Alguém observou que a gente tinha uma constelação assim, né, e você tem intrometido aqui. E aí, como é que funciona uma constelação? Bom, se eu ligar os pontos, o que acontece? Olha, eu vou ter uma cruz. Então, essa vai ser a Cruzeiro do Sul. É assim, basicamente, que se formam as constelações, tá? Isso, gente, é uma criação humana, tudo bem? Porque será que essas estrelas estão próximas umas das outras? E por isso que eu fiz isso aqui, ó. Isso aqui é uma brincadeirinha que você, professor, pode fazer na sua sala com seus alunos e que você, aluno, também pode fazer em casa. Ó, fica a dica. Eu coloquei LEDs aqui, mas eu não tive tempo de fazer a ligação elétrica, mas daria até para pôr os LEDs. É que a ideia é fresquinha também, né? A ideia surgiu ao longo do processo hoje, né? Tava montando ela e falei, pô, vou fazer isso. Agora, olha só que legal, eu enxergo, olhando daqui da Terra, eu olho para o céu e vejo uma constelação como a Cruzeiro do Sul, certo? Como a Cruzeiro do Sul aqui, que é essa aqui. Mas, e se eu tivesse em outro ponto do espaço? Será que eu veria isso? Deixa eu ver se eu consigo matar minhas estrelas aqui, ó. É claro que não. Tá? Então, é uma ilusão de ótica, tudo bem? A constelação é só uma ilusão de ótica. Se eu estivesse no espaço, eu veria... Não estou dizendo que aqui está na escala nem na forma correta, mas é para vocês entenderem que a constelação, ela é feita pelo homem a partir de imagens que ele vê daqui da Terra. Que o professor Magno, que é um ótimo físico, falaria que é a partir do meu referencial. Tá? Então, de acordo com o meu referencial, eu formo essas imagens. Tudo aparente, né, professor? Isso, tudo aparente. Tá bom? E aí, em cima disso, será que os nossos indígenas aqui, nossos queridos indígenas, que nossas nações indígenas, será que eles veriam as mesmas figuras no céu que os gregos lá? Então é isso que eu quero que você responda para mim no chat aí, ó. E no Brasil? Será que as nações indígenas que aqui habitavam antes da chegada dos europeus tinham astronomia? Você já viu algo a respeito? Coloca aí, 3 minutinhos, tá bom?
Ó, vou forçosamente fazer um vínculo aqui entre a outra participação no chat e não foi necessariamente o chat, mas da observação que a gente viu aí a sua montagem, professor de Joel. Sim. O pessoal gostou muito, muito boa essa aula, vários elogios aqui e tudo mais. Mas aí continua, né, os professores aqui em busca dos alunos que parece que foram para o espaço, foram para o mundo da Lua. Estão aí viajando como astros errantes. Estão no mundo da Lua, né? Astros errantes, e voltando. O movimento dos planetas é esse que é errante, né? Esse que o de Joel falou, que o astro ele não tem uma linha definida como as estrelas que se movimentavam, né? O movimento aparente do céu e tal. E também, no caso de Marte, por exemplo, você vê Marte avançando, que os romanos iam e avançavam para a guerra, seguindo Marte, né? O planeta vermelho e tal. E às vezes ele parava e voltava para trás. E aí diz, né, a lenda aí diz que os romanos obedeciam o movimento de Mercúrio, de Marte para fazer digamos, as guerras, né, os avanços e recuar quando Marte recuava, né? Olha, teve várias participações aqui, o pessoal pegou muito bem essa questão do chat que você colocou. Parabéns, Edjoel, pela pergunta que você fez, ó. Porque assim, o pessoal até deu umas viagens, o professor Carlos colocou que os maias utilizavam as estrelas como referencial. Que coisa bacana, né? Não só dos nossos índios, né? Dos nossos primitivos, mas os maias eles tinham já uma astronomia avançadíssima, né? Sim, inclusive observatórios, né? Mas tem muitos alunos aqui participando, tá, gente? Eu fiz essa brincadeira aí. Tem o Luíde aqui que novamente colocou aqui a participação. Tem aqui o professor Benedito, que acho que está falando em nome dos alunos. Sim, a Lua, o Sol tinha outros nomes para a cultura indígena, a nossa, né? Os alunos do 9º A, Arthur, Mariana, Pablo, responderam no trabalho do campo, eles usavam a posição do Sol, da Lua, possivelmente até um calendário, né? Alguma coisa assim também. E o relógio solar. Você tinha lido, né, Ed? Isso, inclusive, encontra-se gnomons, né, que fala? É gnomons? Gnomons. Eu vi o pessoal falando gnomons. Gnomons. Eu tenho professoras de português aqui na sala, aqui no estúdio, exatamente. E eu vou cochichar aqui para elas se é gnomons ou gnomons. A gente fala aí no final. Existem estudos, que daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre esses estudos arqueológicos dos nossos indígenas, que mostram, inclusive, que eles usavam, sim, relógio do sol, no caso, gnomons, né, ou gnomons, entre outros, mas daqui a pouco eu vou falar. Professora Luciane escreveu assim, ó, os índios brasileiros também brincavam disso e imaginavam coisas bem diferentes no céu. Isso é uma brincadeira séria, né? Era uma brincadeira, mas era uma brincadeira séria, que a gente usa, né, de ficar ligando os pontos, né, e tal. Basicamente é isso, imaginando que tem um animal lá desenhado. Como os animais são outros, eles também deram outros nomes. Assim fez o raciocínio também a professora Jânia. Sim, só que os nomes dados às estrelas eram outros. Não só as estrelas, mas constelações também. Então essa pergunta foi muito feliz, Ed. Que bom, fico feliz. A gente sempre prepara uma aula, né? E eu acho que acontece também com os professores que estão aí do outro lado, né? A gente espera ter um bom feedback. Às vezes acontece da gente pisar na bola, não porque a gente quer, né? Mas que bom que a ideia era suscitar mesmo essa discussão, né? A gente valoriza muito a cultura europeia, a gente foi criado dessa forma, mas existem. E eu recomendo, tá, gente? Eu fiz a pesquisa, mas como eu sei que o caderno do aluno pede isso, então eu vou deixar aí para vocês pesquisarem a questão das constelações africanas, das constelações chinesas, né? E aí depois a gente pode fazer uma comparação das diferentes formas de observar, né, o céu, que é o tema da aula de hoje. Certo? Bom, mas aí, ó, eu tenho uma figurinha aí das Pleiades, né? Que é uma constelação bem famosinha aí, né? Que o pessoal gosta de olhar, é bem famosinha foi ótimo, né? O pessoal gosta de falar dela porque é a constelação das 7 estrelas, né? Tem alguns mitos a respeito também aí, populares e tal, né? Entretanto, por que eu estou colocando a Pleiade aí, gente? Porque para vocês entenderem que há uma pesquisa muito séria no Brasil, ainda incipiente, eu diria, eu encontrei pouca coisa, mas
há já uma pesquisa sobre arqueológica sobre essas culturas, nossas nações indígenas aí. Uma é lá em Monte Alto, na Bahia, né? Se alguém até conhece mais sobre esse tema, pode colocar aí que eu acho que a gente enriquece, pode colocar no chat, tá? E lá, ó, tem um monumento megalítico. O que que é isso? A gente ouve sempre falar de Stonehenge, né? E falado aqui no Brasil tem, tá? Stonehenge brasileiro, se não me engano, fica no Acre, que segue muito parecido, inclusive, com a da Inglaterra lá e tal. Então existem pessoas que fazem esse estudo. Lá em Monte Alto, na Bahia, tem um monumento, né, que de aproximadamente 2.000 anos de idade, tá bom? E ele representa ali, a forma que ele está colocado ali, lembra muito uma constelação dos povos aqui das nações guaranis, nossa, tá bom? Que é uma constelação chamada constelação da Arapuca. Aí eu fiz esse desenho aí, baseado num artigo que eu li, né? Para você ver, se você ver aí, ó, tá falando das Pleiades, que são uma constelação europeia. Aí tá falando de Áries, que é uma constelação do zodíaco europeia. Tá falando do Triângulo, que é outra constelação europeia. Tá falando de Andrômeda, né? Tem a Alfa e a Delta. Para quem não sabe, né, essa classificação de alfa, beta, gama, delta é pelo grau de brilho, né? Então a alfa vai ser sempre a mais brilhosa, tá bom? Na constelação. Então você tem lá a alfa de Andrômeda, você tem lá a delta de Andrômeda, você tem lá a beta do Pégaso, é isso? Você tem lá a gama do Pégaso, e todas essas constelações europeias formam uma constelação. Pedaços, né, dessas constelações europeias formam uma constelação indígena, que é a constelação da Arapuca. Tá? E com esse nome Arapuca, né, eu quero já então passar para a próxima interação, que eu vou dar 3 minutinhos aí. Muitos de vocês já falaram alguma coisa a respeito, mas para a gente reforçar, por que esses povos faziam essas observações? Lembrando aí da constelação da Arapuca. Por que será que não é a mesma constelação europeia? Né? É uma provocação mesmo. Tá? Joel, então, 3 minutinhos. Só um detalhezinho que deu uma oscilada aqui eu espero que não tenha prejudicado aí. A gente volta, quer voltar? Joel estava falando um pouquinho antes do brilho, né, das estrelas e tudo mais. Se alguém perdeu, coloca aqui no chat, que aí a gente tem uma ideia do que vocês perderam. E aí... Eu estava mostrando a constelação Guarani da Arapuca, e mostrando que eles pegam trechos de diferentes constelações europeias e formam a própria. É lógico que eles não conheciam as constelações europeias e tal, mas só para você entender que a observação do céu está ligado a vários fatores culturais, de localização, etc. e tal. E aí, em cima disso, então tem a perguntinha provocativa aí. 3 minutinhos, tá? Por que esses povos faziam essas observações?
Professor Edjoel, as várias participações que nós tivemos aqui dos nossos gloriosos professores aí em referência aos alunos, colocaram caça, plantio, até tábua de marés, até a própria cuidado com os animais, né? Tem um período certo para você fazer o abate, para fazer a reprodução, enfim, até a galinha para botar ovos, ela tem uma curiosidade dessas questões. Mas aí, como a gente está em cima da hora, eu vou falar assim numa geral, né? Para fazer as colheitas e tudo mais. Mas tem muitas participações aqui. Professora Kátia, professor André, professora Ana Maria, Helenilda, está todo mundo conosco aqui, Denise, Cristiane, professor Fábio, Silvana, professor Emerson, um abraço aí, professora Giovanni, Juliana de Paula, tem Renata também, Edilene, enfim, todos eles fizeram essa contribuição sensacional para a nossa aula, falando e dando a contribuição. Quem ganhou foi os alunos, né? Com certeza. Gente, então sistematizando rapidinho aí, porque nossa aula está chegando ao final, podemos definir que diferentes culturas podem dar diferentes significados a um mesmo fenômeno. Esse significado pode estar ligado a necessidades específicas de cada cultura dentro de um contexto histórico. Eu quero deixar meu abraço aqui a todos que participaram comigo nesta aula. Muito obrigado, é sempre um show aqui o 9º ano e o Magno vai dar o recadinho final aí, como sempre. Um show aí para o pessoal de Lençóis Paulista, Mogi das Cruzes, enfim, tem uma galera aí. Não esquece de dizer o que você gostou, se você gostou da nossa aula, se você tem alguma objeção, alguma sugestão, acessa pelo link ou pelo QR Code. A gente vai ficando por aqui, mas tem mais na próxima aula de ciências, não percam.